dia, irmãos. Nós estamos começando aí a nossa adoração ao Todo-Poderoso e viemos todos preparados para ouvir as orientações de Deus para os nossos corações nesta manhã. Como a irmã Irene falou muito bem aqui, nós estamos vivendo num mundo dividido, num mundo que está se complicando, não é verdade? Embora fala-se que é globalização, mas quando você vai olhar não tem nada de globalização não, tá? Mas lembre-se sempre, quando você ouvir as notícias aí fora, lembre-se sempre que o céu não está em crise. Jesus não está em crise. Deus não está em crise. O Espírito Santo não está aí dizendo, olha, eu estou meio frustrado, não estou muito, está em guerra. Não. E é para lá que nós estamos indo, meus irmãos. Tá? Nós estamos todos, quem tem o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, sendo conduzidos para a vida eterna. Então, se estamos sendo conduzidos para a vida eterna, então fiquemos e estejamos felizes, tá? Porque na eternidade, isso aqui tudo não vai representar nenhum cisco do que nós vamos participar e ver quando estivermos lá na glória. Quando estivermos morando no mesmo teto de Jesus, morando no mesmo teto do Deus Pai Todo-Poderoso. Já imaginaram isso? Morar no mesmo teto dele. Morar no teto, não é o seu, não é na sua rua, tá? É no teto dele, que como o Senhor Jesus disse claramente, eu vou preparar-vos o lugar. Ele foi, com certeza esse lugar já está preparado, e a qualquer momento ele leva embora os seus, né? Quando ele levar embora os seus, muitos vão querer Bíblia, muitos vão querer igreja, muitos vão querer pastor para poder ouvir o que aconteceu, mas não vai ter, tá? Os que são de Jesus desapareceram e não estará aqui naquele momento, não é verdade? Mas estejamos felizes com essa verdade de Jesus em nossos corações, tá? Dele ter nos dado a salvação, esse presente valioso que vai passar trilhões de anos e você vai estar lembrando do dia em que você aceitou Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Veja, nesse estudo, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Quando a irmã Irene, conversamos sobre o estudo de hoje, se quisesse dar um personagem, não teria problema nenhum, tá? Poderia ter dado personagem. Mas ela fez uma coisa melhor. Ela falou assim, não, para pastor a gente deixa livre, né? Aí como deixou livre, ficou melhor ainda. Você vai ver por quê? Porque todos os personagens que estão sendo muito bem apresentados pelas professoras aqui, excelentemente bem, tá? Inclusive o comentário do pastor Elias, né? Eu e ele comentando como nós temos visto a live, né, das professoras e o que elas têm, os personagens que elas têm apresentado aqui, né? O que vai ser falado hoje é exatamente o que todos esses personagens enfrentam e que nós todos aqui que estamos nesta manhã enfrentamos no nosso dia a dia também, tá? Então nós colocamos aí, tá? Esse tema, né? Lições que aprendemos do tempo de Deus, que é Kairos, e nosso tempo, Cronos, tá? Existem muitas lições, e nós vamos ver essas lições, tá? E esse texto de Ezequiel 14:20 mostra esses personagens, o que rola, tá? E nós estamos no mesmo barco que eles, que esses três que o profeta Ezequiel apresentou, tá? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Israel estava muito mal. Israel estava com condenações sérias sobre si. O povo não estava obedecendo a Deus, não estava respeitando Deus, tá? E então aí que vem essa profecia, onde o próprio Deus diretamente, ele que cita, é o próprio Deus que cita esses três por conhecer esses homens, como também Deus conhece você. Como Deus está sabendo da sua fidelidade, como Deus está sabendo também da sua firmeza em Jesus Cristo, tá? Aí
o que acontece? Que ele cita, ó, mesmo que Noé, mesmo que Daniel, servos de Deus, mesmo que Jó, servos de Deus, tá? Estivessem lá e pedissem, ó, eu não ia mudar nada, tá? Nem filha, tá? Não livraria absolutamente ninguém. Somente eles quem? Somente Noé, somente Daniel, somente Jó, que ficariam livres. Os outros todos, ninguém escaparia. E nesse estudo de hoje, tá? Você vai ter condições de verificar, inclusive quando você for discutir na classe a lição, tá? Você vai ter condições de checar se você está nessa condição aqui, ó, de Noé, de Daniel e de Jó. Que parece, meus irmãos, fica parecendo que é uma questão especial, né? Esses aí são sobrenaturais. Não, homens como nós, igualzinho, sem diferença nenhuma, Noé, igualzinho, tá? Daniel, com seus sofrimentos, tá? O Jó, né? É só vocês olharem a esposa de Jó, que aí você vai ver, entendeu? Vai aparecer lá aí, tá legal? Você já vai ver que é normal, tá? Normalidade no sentido de ser humano, tá? De natureza pecaminosa, né? Vamos aí então, para frente, pode ir o próximo aí. Então, Kairos, né? O que é Kairos mesmo? Respondam. Tempo de Deus. Eu quero ouvir mais pessoas falando. O que é Kairos? Agora melhorou, isso aí. Até o final a gente vai estar mais, né? Vamos lá, Kairos, tá? Veja só, para vocês entenderem o que significa o Kairos. Tá? 1 Pedro 5,6. O texto já está aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa importante para todos nós aqui, tá? O texto está aqui, tá? Vai estar todos os textos ali, tá? Mas é o seguinte, meus irmãos, nunca na sua vida, jamais despreze essa palavra de Deus, tá? Pondo o texto ali, nós não estamos desprezando, tá? Colocando de lado, mas é o seguinte, é para facilitar para todos nós acompanharmos também a mesma tradução, tá? Mas é o seguinte, ó, fiquem sempre com a palavra de Deus, tá ok? Fiquem com ela aí, né? Vamos lá, olha só. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse a seu tempo aqui, ó, é Kairos, é tempo de Deus, tá? Quer dizer, então, beleza, eu vou me humilhar diante do Senhor, tá? Vou me quebrantar, vou fazer oração diante de Deus, tal, entendeu? Mas lembre-se, a exaltação só vai vir no tempo dele. Aí é que tá. Tá? Nós vamos perceber que o Kairos, o tempo de Deus, ninguém aqui nessa terra controla. Ninguém consegue manipular o tempo de Deus. Muitos até gostariam de manipular, de mexer, para tais coisas acontecerem antes, tá? Mas não funciona assim, como Todo-Poderoso, tá? Todo-Poderoso não pode ser manipulado como muitos santos de imagens de igreja são, né? Muitas denominações fazem. Não tem como, tá? Tá aqui, ó, para que a seu tempo vos exalte, que a seu tempo dele de Deus. Olha a 2 Crônicas 7,14, que interessante, que todo mundo lê, todo mundo fala, é muito pregado sobre esse texto, mas veja só. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Parece que é o seguinte, né? Se nós fizermos um combinado aqui, tá? Qual o combinado? De estarmos, de povo de Deus, né? Se humilhar, de orar, de buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Então pronto, tá pronto. Já está aí, né, a receita, mas só que tem uma outra palavrinha aqui que mudou o negócio. Qual pastor? Então eu ouvirei dos céus. Mudou o negócio. Tá? Porque quando fala eu ouvirei dos céus, é Kairos, é tempo de Deus, tá? Então ele checa, gente, não é a roupa que eu estou usando, ele checa, não é como está o meu cabelo, ele checa, não é como é que está, né, a exposição ali, ele checa o meu coração. E aí fica uma perguntinha para todos nós aqui nesta manhã: como é que está o teu coração diante de Deus, dentro desta adoração nessa igreja aqui, hein? Como é que está? Vamos lá, uma outra perguntinha, só responda dentro, tá? Como é que está a tua disposição da adoração ao Todo-Poderoso neste momento?
aqui dentro, porque Ele está olhando o meu coração. Nesse exato momento, Deus está recebendo, tá, o nosso coração. E se Ele estiver disposto a adorar. Se não tiver, você pensa que Ele vai te obrigar? Você pensa que Ele vai botar um raio em você? Não, não vai nem te obrigar, nem pôr um raio em você. Olhe para Caim que você vê. Abel apresenta o culto dele e Caim apresenta o culto dele. Ele aceita o culto do Abel, mas não aceita o do Caim. Porque o Caim vai todo invocado, vai todo bravo, vai todo lá, entendeu? Né? E depois fica mais bravo ainda quando sabe que Deus aceitou do irmão dele e vai fazer aquela besteira lá de tirar a vida do irmão dele. Por causa de um culto, por causa de uma adoração. Tá? Então é o meu coração. Muitas vezes eu estou olhando, o irmão fulano não veio, o irmão ciclano não veio, aí o pastor não veio, e o outro não sei o que, o outro não sei o que, e na verdade eu tenho que olhar como é que está eu e o Senhor. Vamos lá, nesse aqui também, olha só, Atos 1,7, tá? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, Ele jamais vai pôr o Kairos, o tempo dele, na mão de homem nenhum. Olha, ninguém não tem nem ideia, está aparecendo um monte de profetas aí, entendeu? Dia 24 de setembro agora, que acabou de passar, apareceu um monte de profecia que aconteceu, uma loucura aí, um asteroide, não sei o que, ia destruir, e o mundo todo ia ser abalado, tal. Eles fazem um monte de profetaria aí, tá? Mas a palavra, se você é um estudante da palavra de Deus, você vai ver que ninguém controla essa volta de Cristo. Não tem como, tá? Porque vai voltar, está chegando, sim, sem dúvida, está chegando, sim, tá? Mas entenda que esse chegando aí é Kairos, é tempo de Deus, é no tempo dele, tá? Então aqui, Ele, o Pai, estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus teve humildade quando seus discípulos pressionaram Ele, né? E Senhor, quando que essas coisas todas vão acontecer? Você sabe a coragem de Jesus, né? Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, tá? Mas no 100% homem, ele disse: eu não sei. Vocês já imaginaram? O próprio Jesus, né? Jesus teve muita chance de ser arrogante, Jesus teve muita chance de ser orgulhoso, Jesus teve muita chance de dizer: não, peraí, deixa eu agora tirar um pouquinho aqui, né? Porque o negócio está feio. Não, em nenhum momento. E nessa hora também não, eu não sei. Os anjos não sabem, só o Pai é quem sabe. O Pai está aqui, tá? Aquilo que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando Jesus veio pela primeira vez, tá? A primeira vinda de Jesus, né? A primeira vinda de Jesus. Ninguém tinha ideia como que seria esse Jesus até ele vir. Até ele se entregar na cruz, que acharam aquilo ali tudo, não, tem alguma coisa errada aí. Ele devia agora expulsar os romanos daqui, os governadores, não fez nada disso. Ele é Deus, ele é Jesus, ele cumpriu tudo até o fim, ressuscitou ao terceiro dia, entendeu? Subiu aos céus, né? E vamos lá, próximo. Então vamos agora dar uma olhadinha, tá, como os personagens, esses três personagens, por que Deus está citando eles, tá? Como eles viveram o Kairos, que é essa parte aí difícil, né? Noé, Deus, né, lá em Gênesis 6,14, chega para ele e fala assim: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nós só vamos analisar aqui, tá? Essa questão de tempo de Deus. Não vamos analisar outras coisas, tem muitas coisas para ser faladas, estudadas, né? Mas com certeza escola bíblica é para isso, né? Escola bíblica, né, é um verdadeiro, quem frequenta a escola bíblica sabe que é um verdadeiro curso de teologia, né? Dá um comando que, para ele não teve nenhuma ideia. Mas, gente, arca, que é isso? Né? Vou ter que fazer um transatlântico. Opa, eu falo transatlântico, vocês sabem o que é, né? Tem um transatlântico aí que tinha o quê? Ele estava me falando, 230 metros o transatlântico, e ele tinha 11 andares. Falei, 11 andares? É um transatlântico que está rodando os mares aí. 11 andares, um prédio de 11 andares, tá? E ele não tinha nada dessa ideia, mas você vai fazer assim, com compartimentos, com tudo, tal, deu a ordem. E o interessante, meus irmãos, por que esses servos de Deus
são apontados pelo próprio Deus, é porque a partir do momento que eles ouvem a palavra de Deus, imediatamente gera no coração deles obediência. Todo mundo faz aí crítica a Jonas, né? Poxa, Jonas, olha lá, foi pro vento da baleia, aquela coisa toda, tal, né? Mas, se vocês lerem o livro de Jonas, vocês vão observar o seguinte: no livro de Jonas, fala assim: e segunda vez veio a palavra a Jonas, e ele obedeceu na segunda vez. Outra perguntinha para mim e para você, tá? A gente obedece a Deus na segunda vez, quando ele fala aqui no culto? Pastor Elias tem pregado aqui, direto. Pastor Edson tem pregado, eu tenho visto nas lives, aquelas que eu não é. Eu passei por um Kairos louco aí. Louco mesmo, muito doido, tá? Tratamento doido mesmo, né? Mas veja só, a gente obedece na segunda vez? Ou será que nós já estamos, Deus já falou a 100ª vez e eu ainda não sabe o que é, pastor? Não é fácil, pastor, esse negócio de humilhação, de se humilhar diante de Deus, o outro já vem enfrentar a gente e tal. Pela segunda vez eu ouço? Ou eu sou como esses personagens aí que nós vamos ver, estamos vendo, né? Na primeira vez já obedece. Não é fez, não é foi fazer, não é obedeceu, tá? Aí eu já falo a parte final, tá? Diz Gênesis 8, de 18 a 19. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave e todo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Gente, parece, né? Vamos lembrar sempre uma coisa também interessante da gente observar, tá? A Bíblia sempre faz resumo do resumo do resumo, tá? Mas aqui, observem só. Tem vários que comentam que Noé levou 120 anos para construir essa arca, mas essa não é muito aceita, 120 anos, tá? A mais aceita é 60 anos. Ele levou 60... Como é que é, pastor? Sim, pensa um monstro daquele, tá? Um transatlântico daquele, que ele ia levar todos os animais, e além do mais com compartimentos, alimentos, comida, tá? Mas escuta, comida para quanto tempo, tá? Um pouco mais de um ano, que ficou aquele transatlântico pairando sobre as águas, que também Noé não tinha ideia nenhuma do que era aquilo, né? Não se fala na Bíblia de que nenhum dos 8 seres humanos dentro daquele transatlântico ficaram murmurando. Por quanto tempo, pastor? Então, se nós formos pensar assim, tá? Desse texto aqui, primeiro, que vem o aviso, até aqui, tem 61 anos. Se for pensar naqueles outros comentaristas lá, tá? Tem 121 anos, né? Mas não é, o mais aceito é os 61 anos. 61 anos? Peraí, Deus está falando para mim fazer isso aqui, mas só vai acontecer, tudo resolver depois de 61 anos? Mas esse Kairos aí, hein, pastor? Eu quero correr desse Kairos, Então você vai correr de Deus. Você vai correr de Jesus. Você vai correr do Espírito Santo que te ilumina, que te orienta. Nós precisamos, meus irmãos, de iluminação do Espírito Santo todos os dias. Eu e você precisamos ser iluminados, tá? Pelo Espírito Santo, com essa palavra aqui. O Espírito Santo nunca ilumina você contrariamente ao que está aqui. Sempre ilumina você, tá? Coerente com o que está aqui. Então vamos lá, o próximo personagem aí, né? Daniel, olha só Daniel 9:2, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Veja Daniel estudando Bíblia. Parece que eles não estudam Bíblia, né? Parece que eles não estão lá na escola bíblica deles, né? Estão lá. Tá? O Jó está, o Daniel está. Você vê pela atitude deles, tá? O número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. 70? Meu Deus do céu! 70 anos, tá aí, ó. Está lá em Jeremias 25, exatamente fala sobre isso, tá? Que iria durar 70 anos, e que, outro detalhe,
tudo aquilo que eles fizeram contra os judeus dentro da Babilônia, agora seriam feito com eles. Porque veja só, os judeus tiveram que falar a língua deles, tiveram que ter o costume deles. Vamos dizer assim que nós fôssemos, tá, levados para o Japão, tá? Acabou a festa agora de vocês de falar português, tem que falar japonês. Acabou a festa, esse negócio, a gente gosta tanto do arroz e feijão, né? Lá é outra comida. Como é que chama? Vamos falar um pouquinho da comida japonesa. Sushi, né? Sushi. Tem gente aí que detesta sushi, não gosta, né? A Leia mesmo não convide Leia para ir em restaurante japonês, tá, gente? É questão de gosto, né? Não vou discutir gosto, né? Não estou discutindo aqui gosto, tá certo? Tá? Convida para outro, entendeu? Mas, só que lá não tem. Como é que faz? Não tem. Eu vou plantar, pega as sementes aí e planta, porque não tem, você vai ter que comer aquela... Perceberam o quanto é difícil falar a língua, o costume, a cultura? E os deuses, então? O preço que Daniel, por exemplo, paga, porque, né, não está lá orando e viu o decreto que só deveria ser, que o imperador que deveria ser adorado. Ele então continua com as suas orações, continua com as janelas abertas e fala: eu vou pagar o preço que for. E foi jogado na cova dos leões, porque conservou as suas orações, a sua crença em Deus. Orava de manhã, orava meio-dia e orava no final do dia. Quando saiu o decreto, muitos de nós talvez, né, no caso lá de Daniel, fecharíamos, eu vou fechar a janela, que pelo menos, né, não vai ter problema. Nada, Daniel do mesmo jeito que ele fazia, deixou. E foi jogado na cova dos leões. E não foi comido pelos leões, certo? Né, o rei voltou lá: puxa, será que você está vivo, Daniel? Vive, rei, para sempre. Aí depois, a partir dali, era o Deus de Daniel que deveria ser adorado. E aqueles caras que aprontaram a estratégia para poder condenar Daniel, tá? Que não podia servir a outro Deus, eles foram jogados na cova dos leões. E conta-se que antes desses caras atingirem o chão da cova, os leões já cataram com a pata assim, ó, e comeram esses camaradas. Dá uma olhada o que é viver dentro do Kairos. Dá uma olhada que muitos de nós olhamos obediência como peso. Não existe isso, meus irmãos. Vamos alterar a nossa neuroassociação, tá? Que temos em nossa mente que obediência é coisa ruim. É exatamente o contrário. Obediência é bênção, né? Há muitos aí tem a neuroassociação de que obediência é coisa ruim, porque olha lá, que ordens, obediência à autoridade. Outro dia tinha um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu vou falar para o senhor, tá bom, a Bíblia fala para obedecer à autoridade, tá? Mas se é corrupta, eu não vou obedecer. Eu não obedeço, quero nem saber. Eu vou agora obedecer à autoridade corrupta. Vem cá, lá está falando isso na palavra de Deus? Que se a autoridade for corrupta é para você não obedecer, lá está dizendo assim? Não está dizendo assim. Não fala dessa forma. Fala para obedecer. A gente sempre briga com obedecer, isso que é verdade, sabe? A gente sempre está ali meio, né, encrencado, né? Descontente. Gente, Jesus deixou muito claro: o meu fardo e o meu jugo é. Então vamos mudar essa neuroassociação aí. Ele falou que o fardo dele é leve, eu que estou pondo peso, tá? E que o jugo é suave. Então põe aí, fica mais fácil obedecer, tá? Pode ir o próximo aí. Aí Jó, e finalmente Jó, né? Jó, de 1:13-22, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, volta lá, fogo de Deus, cadê o fogo de Deus? O fogo de Deus sumiu. Fogo de Deus caiu do céu. Não quer o fogo de Deus, né? Não, mas pera um pouquinho, só um pouquinho. E queimou as ovelhas, queimou os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Agora pode ir lá, a próxima.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, e veio outro e disse-lhe: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Próximo. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu só vou perguntar, mas de novo não quero que você responda, tá? Você só vai responder no seu coração para Deus. Quem de vocês aqui, que toma uma pancada, mas aquela pancada que você cai no chão assim, ó, você cai no chão mal, e foi alguém que aprontou com você, coisa muito pesada, e você passou mal, deu enxaqueca em você ficou ruim, teu coração disparou, tal, imediatamente você tem essa atitude aqui: adorou. Tem esse coração de crente, esse coração de Jesus: Senhor, 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 eu te agradeço por essa aprovação, meu Deus, não estou entendendo nada, minha cabeça está confusa, eu estou, Senhor, olha, realmente eu não sei para a esquerda, para a direita, mas é o seguinte, mas adoro o teu santo nome, eu confio no Senhor, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Imediato. Não, pastor, a gente demora um pouquinho, né? Essas demoras de pouquinho aí é perigoso. Sabe o que é perigoso? O mal coloca a buzina tanto no besteira no ouvido da gente. Está vendo aí o Deus que você adora? Ó. Teu vizinho está lá dando gargalhada lá, ó, e você aí, ó, todo frustrado. Olha o outro vizinho teu da frente da tua casa lá, ó, todo realizado, comprou carro novo, e você todo frustrado. O Jó, com toda a riqueza, pensa um pouquinho, tirar a família inteira, tirou toda a família, quer dizer, os filhos todos, tirou todas as riquezas do homem, e além de ter tirado todas as riquezas do homem, né, vai tirar também por último a saúde do homem. Zero de saúde, homem. E esse homem faz o quê? Adorar. Que é isso? Vai adorar a Deus numa hora dessa? Tanto que por causa dessa adoração dele, ele escandalizou a esposa dele. Você ainda mantém essa comunhão com Deus? Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. É o que vai no coração de muitos. Oh Deus, se eu podia. Quantas e quantas irmãs que num dado momento Deus tirou os seus maridos, e elas eram apaixonadas pelo marido delas. Eu encontrei naquela casa uma mulher escandalizada, uma mulher, vamos dizer assim, xingando Deus. Por que levou meu marido, que era tão bom, meu marido que fazia as coisas tudo para mim, e ele levou embora, ele levou embora. Olha, eu tive que fazer lá umas 10 visitas para a mulher mudar de ideia, porque na primeira, na segunda e na terceira. Mas Jó fez isso. Agora lembre-se, Jó é igualzinho eu e você, só que estamos em épocas diferentes, só isso. Vamos lá, o próximo, olha só. Jó 2, 7 a 9. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a teu Deus e morra. Jó 42, 10. Aí a parte final aqui, tá? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, a parte final dos personagens, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Tem-se dito que essa situação, por exemplo, aquilo que caiu tudo, né? Os bens de Jó, destruiu tudo, foi num dia só, no mesmo dia, tá? Num dia só. Então, fazendo um levantamento aí,
Alguém diz que é exatamente uns 8 meses durou. Jó estava aproximadamente aí com 70 anos. E Deus deu mais, aqui, 140 anos para ele. 140 mais 70, Jó viveu 210 anos. Dá uma olhada no que é Kairos. Tá? Kairos, a melhor coisa do Kairos é de verdade, meus irmãos, estar na mão de Deus mesmo, porque a gente ia fazer besteira. Quantos de nós falam assim, Cristo já teria voltado, sou eu que sou o comandante de Jesus, não volta Jesus. Só que tem um monte de gente que ele, o Todo-Poderoso, sabe que ainda vão aceitar Jesus como Salvador. Ele conhece. Nós estamos olhando o nosso mundinho ali, Nosso mundinho pequenininho, limitado, Só que, ó o planeta Terra aí com praticamente quase 8 bilhões de seres humanos aí, tá? E quantos para trás que já existiram da gente, Quantos para trás? Ele cuida. Fica tranquilo de uma coisa, Ele cuida muito bem. Não existe nessa terra melhor cuidado do que o dele. Tá? Todos os cuidados que a gente pode prestar a alguém não se compara ao cuidado dele, O próximo aí. Então veja só, como então viver dentro desse Kairos? Já que esse Kairos é assim, Como viver? Tem como viver, eles viveram assim, a gente pode também. Primeiro, olha só, com fé, Hebreus 10, o versículo 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Meu irmão, é a fé. Eu e você temos que continuar acreditando. Tá? Não parar. Hoje não é dia de desacreditar. Hoje é dia de crer mais no Senhor. Pela fé, tá? Porque veja só, fé é um recurso que todo ser humano tem. Todo ser humano tem esse recurso chamado fé. Mas eu posso não usar, Eu posso não usar. Então use esse recurso que Deus te deu, que é chamado fé, dentro do Kairos. Está demorando tua bênção? Use a fé no Senhor, tá? A coisa está muito complicada para você agora e está difícil de você sair. Use a fé. Está aí o texto aí falando. Não recue, porque se recuar lá, a minha alma não tem prazer dele. Então Deus tem prazer naquele servo que está com a fé fervorosa, está acreditando mesmo, para valer. Vamos lá, segundo. B. Como viver dentro do Kairos? Com amor. Mateus 24, 12. Jesus falando do final dos tempos, tá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, olha, infelizmente, isso está acontecendo grandemente dentro das igrejas. O amor de muitos dentro das igrejas estão esfriando. É só se observar. Quem era do tempo do passado da igreja, sabe como é que era. Eu já vim aqui nessa igreja aqui, lá atrás, onde eu sentei naquele última cadeira lá de cima, lá, porque só tinha lugar aqui. Não tinha lugar aqui, nesse corredor, não tinha lugar, tinha gente aqui, botaram cadeira aqui para as pessoas sentar. Já era o pastor Elias que estava aqui. E foi o pastor Exaltino que pregou. O pastor Exaltino pregou. Tinha gente aqui, e lá em cima lotado, e tinha gente em pé lá atrás. Aí nós sentamos no último lugarzinho que tinha um banco lá na galeria, Galeria. E aí? A fé está esfriando ou não está esfriando? Muitos estão aí desigrejados, afastados, tá? Dando ouvidos que, não, para mim não dá. Lógico que dá. Tá aí, ó. Tá? Olha a colocação aí, com amor. Tá? Então, não deixe esfriar o teu amor pela igreja, pelos irmãos, pela palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Não deixe o teu amor esfriar pelas orações, meus irmãos. Quando passa o teu dia, às vezes, final do dia, você fala, meu Deus do céu, hoje eu não orei. Vamos ter amor pelas orações. Precisamos, todos nós precisamos de orações. Precisamos orar uns pelos outros, tá? Manter este amor, tá? Próximo. Como viver dentro do Kairos, tá? Que é uma coisa muito difícil. Pode virar? Pode virar? Sem murmuração.
E pastor, como não murmurar, pastor? Como não murmurar? A palavra de Deus ensina. Como? Olha só. Palavra de Jesus em João 6,43, tá? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, tá? Quer dizer, não reclame, né? Aí reclama do local. Ó, escuta aqui uma coisa para nós aqui, pós-pandemia, tá? Pós-pandemia. Não reclame dos irmãos que não vêm. Quando sua boquinha ou seu pensamento quiser reclamar, vai aqui uma sugestão, tá? Vai para a oração, por aquele irmão que está afastado. Porque, né? Nossa, estava aqui, ó, não vem, agora não sei porque não vem, né? Murmuração. Não. Ore por ele. Ah, então peraí. Ao invés de eu vou lá orar, Senhor, abençoa o fulano. Eu não sei o que está acontecendo com ele, Senhor. O Senhor sabe. Mas providencia, Senhor, para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família, para que eles consigam sair dessa situação espiritual, não é verdade? Então, sem murmuração, enfrentar o Kairos, tá? Não importa quanto tempo, sem murmuração. E por último, tá? Sem inquietação. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Numa outra tradução fala assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu estou doente, não adianta ficar ansioso que vai piorar. Se eu não alcancei uma bênção, e aí se eu andar ansioso vai piorar. Então, vou obedecer a Jesus. Não vos inquieteis por nada. Não, é porque sabe o que é? Hoje é domingo, entendeu? Amanhã vai acontecer, segunda-feira, tem uma situação que vai acontecer amanhã e eu estou preocupado, gente. Puxa vida, o pastor está pregando aí, mas sabe, como é que vai ser mesmo? Vai resolver aquele problema amanhã, segunda-feira, dia 10, amanhã dia 10 de outubro, como é que vai resolver? Jesus falou que não vale a pena você gastar os seus neurônios ansioso, inquieto com nada. Aí, ou eu obedeço, né? Ou, veja só, então sem inquietação, não vos inquieteis, ó, não vos inquieteis pelo dia pela segunda-feira. Você sabe de uma coisa que acontece normalmente, quando a gente está inquieto? Por exemplo, hoje tem bênçãos aqui, tá? Né? Bênçãos da companhia de uns com os outros, bênção do culto, bênção da palavra de Deus, bênção dos cânticos, todas essas coisas, né? Mas se eu estou inquieto, gente, eu venho e não percebo nada. Não noto nada. Eu já vi uma irmã aqui, eu sentei do lado dela assim, ela anotando todas as palavras que a irmã Irene falou. Irmã Irene, ó, as divisões aí, mas ela não estava anotando as divisões, embora a irmã Irene está anotando também. Estava anotando porque, veja, para mim não distrair, para mim não me perder, depois eu quero me alimentar, eu quero comer essa comida espiritual. Eu preciso dessa comida espiritual, não é verdade? Então, sem inquietação, enfrente o seu Kairos sem inquietação, sabendo que a bênção vai vir, está na mão dele, vai vir, no tempo dele. Pode passar o próximo aí, veja só, na tarefa em classe, tá? Eu coloquei aqui, como cada estudante da Bíblia está vivendo o seu Kairos. Cada um de nós aqui, meus irmãos, tem um Kairos diferenciado, certo? Né? Você tem o seu, eu tenho o meu, outro tem tal. Agora, só que eu coloquei bem grande, tá? Bem grande, por isso que eu coloquei atenção, mas atenção, todos na classe devem responder. Porque eu participo da classe, eu e o pastor Elias somos da mesma classe, né? Nós somos alunos lá na classe, né, irmão Alexandre? Eu e o pastor Elias somos alunos lá da classe, tá? Estamos nós dois lá, tá? Né? E é o seguinte, às vezes alguns não querem, meu irmão, compartilha, a classe é para isso aí, a classe é para a parte prática, todos no mesmo barco. Hoje mesmo ouvi de uma irmã que reclamava tanto que via uma pessoa pedindo coisas, né? Ela via a pessoa pedindo coisas e reclamava, fulano é pidão, e atualmente ela está se transformando numa pidona. Você viu como é que é? Fala do outro para você ver, o dia da manhã é você. Hoje ela está se transformando em pidão. Então, ore pelo irmão pidão lá, para que ele tenha as bênçãos lá de Deus lá, entendeu? Amanhã pode ser eu, né? Então,
compartilha lá, compartilha, porque, né? Veja, somos iguais. Não existe ninguém melhor que ninguém. E todos seremos abençoados, tá? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos encerrar essa parte aqui, ok? Já podemos encerrar aqui, né, irmã? Tá. Nós vamos falar com Deus, agradecendo a bênção desse estudo, mas também pedindo pela nossa classe também que vamos ter. Senhor nosso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, queremos dar graças ao Teu santo nome pela grandiosa bênção desse culto em nossas vidas nesta manhã, ó Deus. Te agradecer por este lugar aqui que o Senhor nos deu, ó Pai querido, a Igreja Batista Moriá, ó Pai. Te agradecer, Senhor Deus, pelo pastor Elias, o pastor Edson. Te agradecer, ó Deus querido, pela vida de cada irmão, ó Pai, que está aqui nesta manhã, cada vida, cada coração que está aqui. Mas também, ó Deus, eu quero pedir pelos irmãos que não estão aqui, ó Deus, aqueles que estão fora, seja qual for o motivo que ele está fora, ó Pai, nós clamamos, nós suplicamos a Tua bênção, nós suplicamos a Tua graça sobre eles, nós suplicamos a Tua misericórdia sobre eles e sobre nós que aqui estamos, ó Deus, que possamos viver essa palavra, ó Pai, que possamos aplicar em nossas vidas e em nossos corações, para todos nós aqui, sem exceção de ninguém, que possamos estar agradando a Ti e de verdade, de coração, estar fazendo a Tua vontade, ó Pai. Agradecidos por essa bênção e por tantas outras que o Senhor vai nos abençoar no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa aula prática aí.